Até o próprio Jesus pediu ao Pai que o chamado passasse. Se o Filho de Deus sentiu o peso, por que achamos que o nosso chamado deveria ser fácil? O que parece castigo pode ser exatamente a maior bênção da sua vida. Existe uma pergunta que mora fundo no coração de muita gente de fé. Uma pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta, porque parece quase uma blasfêmia pronunciá-la. Mas ela está lá, silenciosa, pressionando por dentro, como uma brasa que não apaga. Por que o chamado de Deus às vezes dói tanto? Você esperava que quando Deus te chamasse, seria como um raio de luz dourada descendo do céu. Esperava leveza, aplausos, confirmações por todos os lados. Mas o que veio foi diferente. Veio perda, veio solidão. Vieram portas fechadas onde você esperava abertura e silêncio onde você esperava resposta. E aí, no meio desse peso todo, uma dúvida começa a se instalar. Será que errei o caminho? Será que entendi errado? Será que isso não é chamado? É castigo? Se você já se fez essa pergunta, quero que saiba, você está em boa companhia, melhor do que você imagina. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um dos maiores pregadores que este mundo já conheceu, disse uma vez que os servos mais usados por Deus são exatamente os que mais sofreram nos bastidores. Ele não disse isso como teoria. Ele disse isso como alguém que viveu na própria pele o peso de um chamado que parece, por fora, muito diferente de uma bênção. Spurgeon pregava para milhares enquanto lutava contra a depressão profunda. Erguia outros enquanto a si mesmo mal conseguia se levantar. E ele aprendeu, com lágrimas e com a palavra, que o chamado de Deus nunca foi prometido como caminho fácil. Foi prometido como caminho verdadeiro. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Quero que você sente, respire fundo e permita que esta mensagem chegue até a parte de você que está cansada. A parte que está se perguntando se vale a pena continuar. A parte que ainda crê, mas que está com os joelhos trêmulos de tanto caminhar. Porque esta mensagem foi feita para você. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que, ao receber um chamado de Deus, sentiram o chão desaparecer embaixo dos seus pés. Não é exagero, é o padrão. Moisés foi chamado no deserto, depois de 40 anos fugindo da sua própria história. Ele não estava num momento glorioso. Estava exilado, esquecido, guardando ovelhas no meio do nada. E foi exatamente ali que Deus apareceu numa sarça ardente e disse: Eu te escolhi para libertar um povo. A primeira reação de Moisés não foi adoração, foi resistência. Quem sou eu para ir ao faraó? Êxodo 3:11. Isso não soa como alguém que recebeu uma bênção. Soa como alguém que recebeu um fardo. Jeremias foi chamado antes mesmo de nascer. Deus disse a ele: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei. Jeremias 1:5. Parece uma honra enorme, e era. Mas logo em seguida, Jeremias viveria anos de rejeição, prisão, desprezo e solidão profunda. Ele chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. Isso é o que chamamos de bênção? Segundo os padrões do mundo, definitivamente não. Mas segundo os padrões do reino de Deus, é algo muito mais profundo do que qualquer bênção superficial poderia ser. Spurgeon entendia isso melhor do que a maioria. Ele dizia que Deus frequentemente prepara os seus servos através de um longo e doloroso processo de esvaziamento, antes de enchê-los com o que realmente importa, e que quanto maior o chamado, mais profunda costuma ser essa preparação. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é sábio. Você precisa entender uma coisa fundamental. O chamado de Deus não é sobre o seu conforto, é sobre o seu propósito. E muitas vezes, o caminho que leva até esse propósito passa por lugares que você jamais escolheria por conta própria. Se Deus te chamou para interceder por famílias quebradas, talvez você tenha passado pela quebra dentro da sua própria família. Se Deus te chamou para ministrar aos que sofrem de solidão, talvez você saiba o que é estar só em meio à multidão. Se Deus te chamou para anunciar esperança, talvez você já tenha morado no desespero por tempo suficiente para saber que a saída existe. Não é punição, é formação.
A diferença entre castigo e formação não está na intensidade da dor, está na direção para onde essa dor aponta. O castigo olha para trás, para o que foi errado. A formação olha para frente, para o que está sendo construído. E Deus, quando forma um servo, não pede licença. Ele simplesmente age, às vezes com gentileza, às vezes com fogo, mas sempre com amor. Romanos 8:28 não diz que todas as coisas são agradáveis, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Existe uma diferença enorme entre essas duas afirmações. Cooperam para o bem não significa que tudo vai parecer bom no momento em que acontece. Significa que Deus tem uma habilidade sobrenatural de pegar os cacos da sua vida, as decepções, as perdas, as temporadas de escuridão e tecê-los em algo que lá na frente vai fazer sentido de uma forma que você não consegue enxergar agora. Mas para isso é preciso confiar, é preciso permanecer, é preciso não abandonar o chamado só porque ele dói. Spurgeon disse uma vez, com aquela sabedoria que vinha das profundezas da experiência vivida, que a fé não é a ausência do sofrimento. A fé é a presença de Deus dentro do sofrimento. E que aquele que aprender a enxergar Deus no meio do fogo vai descobrir que nunca esteve realmente sozinho. Você que está ouvindo agora, talvez esteja no meio do fogo. Talvez o chamado que você recebeu tenha chegado acompanhado de um custo que você não esperava pagar. E talvez a sua alma esteja cansada de esperar que as coisas façam sentido. Eu quero te dizer, com toda a clareza e com todo o respeito que essa mensagem merece: o fato de doer não significa que está errado. O fato de custar não significa que Deus te abandonou. E o fato de parecer um castigo não significa que não é uma bênção. Às vezes, a maior bênção da sua vida vem embrulhada em papel de dor. E só com o tempo, com a fé e com os olhos voltados para Deus, você começa a desembrulhar. Se inscreva neste canal agora mesmo, porque toda semana trazemos mensagens como essa, que falam direto ao coração. E se você sente que precisa restaurar a sua intimidade com Deus de uma forma mais profunda e consistente, saiba que temos um material especial para você. O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. É um guia devocional que vai te conduzir dia a dia nessa jornada de volta ao coração do Pai. Vale muito a pena conferir. Tem uma ilusão muito perigosa que circula dentro da igreja há muito tempo. Ela não está escrita em nenhuma confissão de fé, não aparece em nenhum catecismo sério, mas vive na boca de muita gente e se instala no coração de quem ainda está aprendendo a andar com Deus. Essa ilusão diz o seguinte: se você está no centro da vontade de Deus, tudo vai fluir com facilidade. Parece bonito, parece até espiritual, mas é uma mentira, e o preço de acreditar nessa mentira é altíssimo. Porque quando a dificuldade chega, e ela sempre chega, a pessoa começa a concluir que saiu da vontade de Deus. Começa a questionar o chamado, começa a recuar, a se esconder, a abandonar aquilo que Deus colocou na sua vida, exatamente no momento em que precisaria avançar. A palavra de Deus nunca prometeu ausência de dificuldade para os que obedecem. Pelo contrário, Jesus disse com todas as letras: no mundo tereis tribulações. João 16:33. Não disse talvez, não disse em alguns casos, disse tereis. É uma certeza, não uma possibilidade. Mas ele também disse, na mesma frase, algo que muda tudo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O chamado de Deus não te retira do campo de batalha. Ele te posiciona dentro dele, com a autoridade do vencedor ao seu lado. Pense em Elias, um profeta de fogo, um homem que orou e a chuva cessou por 3 anos e meio. Um homem que confrontou sozinho 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Se alguém deveria se sentir invencível no chamado, esse alguém era Elias. E o que aconteceu logo depois da maior vitória da sua vida? Ele fugiu para o deserto, sentou embaixo de uma árvore e pediu a Deus que tirasse a sua vida. 1 Reis 19:4. Ele estava exausto,
com medo, sozinho, e disse: já basta, Senhor. Isso é o que o chamado faz com um ser humano às vezes, não porque Deus falhou, mas porque o peso do propósito, quando carregado sem descanso, sem comunidade e sem a consciência da presença de Deus, esmaga qualquer um. Mas veja o que Deus fez. Ele não repreendeu Elias, não disse: que vergonha, levanta logo. Ele enviou um anjo que tocou no profeta e disse: levanta e come, porque a jornada é longa demais para as tuas forças. 1 Reis 19:7. Isso é a compaixão de Deus no meio do chamado. Ele sabe que a jornada é longa. Ele sabe que as suas forças têm limite. E ele não te abandona quando você chega ao fim de si mesmo. Ele aparece, te toca e te alimenta para que você possa continuar. O problema é que muitas pessoas interpretam o esgotamento como sinal de rejeição divina. Acham que, se estivessem mesmo no caminho certo, não estariam tão cansadas. Mas o cansaço de Elias não foi a prova de que ele havia errado. Foi a prova de que ele havia lutado com tudo o que tinha. E Deus honra isso. Há uma diferença fundamental entre o cansaço do pecado e o cansaço do chamado. O cansaço do pecado drena sem construir nada. Ele te deixa vazio por dentro, sem paz, sem propósito. Mas o cansaço do chamado, mesmo quando dói, tem uma qualidade diferente. No fundo, mesmo exausto, você sabe que estava fazendo o que era certo. Mesmo com os joelhos no chão, há algo dentro de você que reconhece que aquele caminho era o seu. É por isso que tantas pessoas que vivem no chamado, mesmo no meio da dificuldade, não conseguem simplesmente desistir e viver de outra forma. Porque quando Deus te marca, essa marca não some. Ela pode ficar quieta por um tempo, mas ela não desaparece. Jonas tentou. Comprou passagem, entrou no navio, desceu para o porão e dormiu enquanto a tempestade chegava. Mas o chamado foi atrás dele, não como punição, mas como insistência amorosa. Deus não estava disposto a desperdiçar aquilo que havia colocado em Jonas, mesmo que Jonas estivesse disposto a desperdiçar. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com cuidado, mas com firmeza. Fugir do chamado não traz paz. Traz apenas uma versão diferente de tormento, porque você passa a viver sabendo, lá no fundo, que há algo que deveria estar fazendo e não está. Essa consciência não te solta, ela segue você. Não estou dizendo isso para te condenar, estou dizendo isso para te libertar, porque se você está fugindo ou pensando em fugir, saiba que o retorno é sempre possível. Deus não descartou Jonas quando ele fugiu, não descartou Pedro quando negou, não descartou Paulo quando perseguia a igreja. Ele restaura, ele reposiciona, ele recomissiona. O chamado de Deus, como diz Romanos 11:29, é sem arrependimento. Isso significa que Deus não muda de ideia sobre o que Ele colocou em você. Mesmo quando você muda de ideia sobre si mesmo, mesmo quando você acha que já foi longe demais para voltar, você não foi. Agora, é preciso falar sobre algo que poucas pessoas mencionam quando o assunto é chamado: o processo de formação do caráter. Porque Deus não chama apenas para uma função, Ele chama para uma transformação. Ele não está apenas interessado no que você vai fazer. Ele está profundamente interessado em quem você está se tornando no processo. E isso muda tudo na forma como você enxerga as dificuldades do caminho. Cada prova não é apenas um obstáculo a superar. É uma sala de aula onde Deus está te ensinando algo que não pode ser ensinado de nenhuma outra forma. A humildade não se aprende nos dias de glória. Aprende-se nos dias em que ninguém te aplaude, quando você faz o que é certo sem que ninguém veja. A fé não cresce quando tudo está visível. Cresce nos momentos em que você continua avançando sem nenhuma evidência sensível de que Deus está perto. A perseverança não se desenvolve quando o caminho é fácil. Ela se forma exatamente quando tudo dentro de você quer parar e você escolhe dar mais um passo. Tiago 1:2-4 diz: Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Alegria nas provações não é fingir que não dói.
É enxergar além da dor e compreender o que está sendo produzido no interior do ser. É ter olhos espirituais suficientemente abertos para ver que o fogo que você está atravessando não está te destruindo, está te refinando. Isso é o chamado de Deus em ação. Não é sempre bonito por fora, mas por dentro, algo precioso está sendo formado. Algo que só o fogo pode produzir. Existe uma palavra na Bíblia que assusta muita gente quando aparece ligada ao chamado de Deus. Uma palavra que a maioria prefere ignorar, fingir que não está lá ou interpretar de um jeito tão suavizado que perde todo o seu peso real. Essa palavra é cruz. Jesus não foi vago quando falou sobre o custo de segui-lo. Ele foi preciso, direto e deliberadamente desconfortável. Em Mateus 16:24, ele disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." 3 movimentos: negar-se, tomar a cruz, seguir. Nenhum dos 3 é fácil. Nenhum dos 3 foi prometido como agradável. E nenhum dos 3 pode ser substituído por outra coisa sem que o chamado perca a sua essência. Negar-se a si mesmo não é apenas abrir mão de coisas materiais. É abrir mão da sua própria agenda, da sua necessidade de ser entendido, do seu direito de se defender em todos os momentos, da sua vontade de controlar o ritmo e a direção da sua própria vida. E isso, para a natureza humana, é uma das coisas mais difíceis que existem, porque nós nascemos com um instinto profundo de autopreservação. Queremos ser vistos, queremos ser valorizados, queremos que as coisas façam sentido para nós antes de obedecermos. Mas o chamado de Deus frequentemente exige obediência antes da compreensão, confiança antes da clareza, movimento antes da confirmação. Abraão saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Não havia mapa. Não havia GPS espiritual indicando o destino final. Havia apenas uma voz, uma promessa e a escolha de confiar. E foi essa escolha, repetida dia após dia, que o fez o pai da fé. A cruz que Jesus menciona não é decorativa. Não é um símbolo de joalheria ou de identidade religiosa. A cruz, no contexto do primeiro século, era um instrumento de morte pública. Era vergonha. Era peso. Era o fim de qualquer pretensão de glória pessoal. Quando Jesus disse, "Tome a sua cruz", os ouvintes sabiam exatamente o que ele queria dizer. Significava, esteja disposto a morrer para si mesmo. Esteja disposto a carregar o que é pesado, o que é incompreendido, o que não recebe aplausos, em nome de algo muito maior do que você mesmo. E é exatamente por isso que o chamado de Deus pode parecer um castigo para quem ainda não compreendeu essa lógica invertida do reino. O reino de Deus opera de forma completamente diferente dos sistemas deste mundo. No mundo, grandeza é sinônimo de poder visível, de recursos abundantes, de reconhecimento público. No reino, grandeza é sinônimo de serviço, de humildade, de disposição para ser o último, quando todos querem ser os primeiros. Marcos 10:43 e 44 registra as palavras de Jesus. Mas entre vós não será assim, pelo contrário. Qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Isso não é apenas uma instrução ética, é uma descrição da estrutura do reino. E quem não entende essa estrutura vai sempre interpretar o chamado de baixo para cima, em vez de entendê-lo de dentro para fora. O chamado de Deus não tem como objetivo te colocar no topo de um pedestal para que todos te admirem. Tem como objetivo te colocar no lugar certo, no momento certo, para que as pessoas ao seu redor encontrem o que precisam encontrar: a presença, a graça e o poder de Deus em ação através de uma vida rendida. E essa rendição nunca é indolor. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, levado como escravo para o Egito. Serviu com integridade na casa de Potifar e foi acusado injustamente. Foi preso. Ficou esquecido na prisão por anos, depois que ajudou o copeiro do faraó e pediu apenas que fosse lembrado. Cada capítulo da vida de José lido isoladamente parece um castigo, parece injustiça,
parece que Deus estava ausente ou indiferente. Mas Gênesis 50:20 revela o que estava acontecendo por trás de tudo aquilo. José, já adulto diante dos irmãos que o haviam vendido, disse: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que vemos hoje, a saber, para salvar a vida a muito povo. O que parecia castigo era, na verdade, o caminho mais preciso que existia para o cumprimento de um propósito extraordinário. Nenhum outro caminho teria formado em José o caráter necessário para governar com sabedoria, compaixão e humildade. A prisão formou nele o que o palácio nunca poderia ter formado. E essa é uma verdade que precisa pousar no seu coração com todo o peso que ela carrega. Os lugares que você menos escolheria são, muitas vezes, os lugares onde Deus mais trabalha. O deserto forma o que o jardim não consegue. A espera forma o que a pressa destrói. A escuridão revela o que a luz do dia às vezes encobre. Não estou romantizando o sofrimento. A Bíblia não faz isso. E eu não farei. A dor é real. A confusão é real. O cansaço é real. Mas a soberania de Deus sobre cada uma dessas experiências também é absolutamente real. E é essa soberania que transforma o castigo aparente em formação genuína. Isaías 43:2 diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe, Deus não disse que você não passaria pelas águas. Não disse que os rios não existiriam. Não disse que o fogo seria apagado antes de você chegar perto. Ele disse: Eu serei contigo. A promessa não é ausência da prova. A promessa é presença divina dentro dela. E é essa presença que faz toda a diferença entre afundar e atravessar. Você que está no meio de uma temporada difícil, você que recebeu um chamado que custa mais do que esperava, você que olha para a sua vida e não consegue enxergar como aquilo tudo pode ser parte de um plano bom, eu quero que você se lembre de José na prisão. Lembre de Elias sob a árvore. Lembre de Moisés no deserto. Todos eles estavam exatamente onde Deus precisava que estivessem, mesmo que nenhum deles entendesse isso no momento. E talvez você também esteja. Há uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio, sozinhas, nos momentos em que a coragem de falar em voz alta simplesmente não aparece. É uma pergunta carregada de vergonha, porque parece que fazê-la é falta de fé. Mas ela é, na verdade, uma das perguntas mais honestas que um ser humano pode fazer diante de Deus. A pergunta é esta: por que justamente eu? Por que o chamado que recebi é tão pesado? Por que os outros ao meu redor parecem caminhar com mais leveza? Por que a minha obediência custou tanto, enquanto há pessoas que parecem viver sem esse tipo de peso e ainda assim são abençoadas? Essa pergunta não é fraqueza, é humanidade. E a Bíblia não a ignora. Pelo contrário, ela está registrada nas páginas mais honestas das Escrituras. O salmista, em Salmo 73, chegou perto de tropeçar exatamente por causa dela. Ele escreveu: Mas quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, os meus passos quase haviam resvalado, porque eu tinha inveja dos insensatos, vendo a prosperidade dos ímpios. Salmos 73, 2 e 3. Ele estava olhando para o lado, comparando o peso do seu caminho com a aparente leveza do caminho alheio. E essa comparação quase o destruiu. Mas então, ele entrou no santuário de Deus. E tudo mudou. Não porque a realidade externa mudou, mas porque a perspectiva interna foi transformada. Ele passou a enxergar com os olhos de Deus, e não apenas com os olhos da circunstância. E o que parecia injustiça começou a revelar uma profundidade que não era visível de fora. Isso é o que o chamado exige de você. A disposição de entrar no santuário quando a comparação começa a corroer a sua fé. A disposição de parar de olhar para os lados e voltar os olhos para cima. Porque a verdade é que você não conhece o custo do caminho do outro. Você vê o resultado, mas não viu o processo. Vê a bênção aparente, mas não acompanhou as noites de choro, as temporadas de espera, os momentos em que aquela pessoa também quis desistir. Cada chamado é único.
Cada processo é personalizado. Deus não usa o mesmo molde para todas as pessoas, porque Ele não está produzindo cópias. Ele está formando filhos. E filhos são únicos. Cada um tem um nome, uma história, um conjunto de dons e fragilidades que exige um trato específico. O que Deus faz em você não pode ser comparado com o que Ele faz em outra pessoa, porque vocês não são a mesma pessoa, não carregam o mesmo chamado e não foram colocados no mesmo lugar. João 21 registra um momento muito revelador. Pedro, depois da ressurreição, foi restaurado por Jesus à beira do mar. Jesus lhe disse o que ele iria enfrentar no futuro, um caminho de entrega e martírio. E qual foi a reação de Pedro? Ele apontou para o discípulo amado e perguntou: "E este que será?" João 21:21. Em outras palavras, "E o meu chamado comparado com o dele?" A resposta de Jesus foi direta e ao mesmo tempo libertadora. "Se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me." João 21:22. Que te importa a ti? Segue-me. Duas das palavras mais libertadoras que Jesus já pronunciou, porque elas cortam pela raiz a comparação que paralisa e devolvem o foco para onde ele sempre deveria estar: no próprio chamado, no próprio caminho, na própria obediência. Você não foi chamado para viver o chamado do outro. Você foi chamado para viver o seu. E enquanto você ficar olhando para o lado, com inveja ou com confusão, vai perder exatamente o que está acontecendo ao seu redor, as oportunidades, as graças, as confirmações que Deus está colocando no seu caminho e que você não está conseguindo enxergar porque os seus olhos estão no lugar errado. Agora quero falar sobre algo que está diretamente ligado à sensação de que o chamado é um castigo, a ausência de resultado visível. Nada pesa mais no coração de quem foi chamado do que trabalhar, orar, servir, investir e não ver fruto. É uma das experiências mais desoladoras que existem dentro da vida cristã, porque o ser humano precisa de confirmação, precisa sentir que o que está fazendo importa, precisa ver algum sinal de que não está apenas falando para o vazio. E quando esse sinal não vem, a tentação de concluir que algo está errado é enorme. Mas a Bíblia apresenta uma perspectiva radicalmente diferente sobre o tempo e o fruto. Gálatas 6:9 diz: "Não nos cansemos de fazer o bem, porque, a seu tempo, ceifaremos, se não desfalecermos." A seu tempo. Não no nosso tempo. Não no tempo que parece lógico para nós. No tempo de Deus, que é sempre o tempo certo, mesmo quando parece tarde demais. O agricultor que planta não vê o fruto no mesmo dia. Ele prepara a terra, semeia, rega, cuida e então espera. E a espera não é inatividade, é fé em ação. É confiança de que o processo está acontecendo mesmo quando não é visível. Você pode estar numa temporada de semeadura, e a semeadura nunca parece gloriosa. Parece cansativa, repetitiva, ingrata. Mas sem ela, não há colheita. Não abandone o campo antes do tempo da colheita. Não interprete o silêncio do processo como a ausência de Deus. Ele está trabalhando debaixo da terra, em lugares que seus olhos ainda não alcançam. Isaías 55:10 e 11 diz que a palavra de Deus é como a chuva e a neve que descem do céu e não voltam sem antes regar a terra e fazê-la produzir. Assim é o propósito de Deus sobre a sua vida. Ele não volta vazio. Ele cumpre aquilo para o qual foi enviado. O chamado que Deus colocou em você não vai se perder. Não vai se desperdiçar. Não vai voltar sem fruto. Mesmo que você não consiga enxergar agora o que está sendo produzido, o processo está acontecendo, a semente está germinando, e a seu tempo você vai ver com os seus próprios olhos o que Deus foi fazendo, enquanto você simplesmente obedecia. Esse é o privilégio incompreensível de quem foi chamado. Participar de algo que é muito maior do que si mesmo e confiar que o autor da história sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando o capítulo atual parece não fazer sentido. Quero te levar agora para dentro de uma cena que talvez seja uma das mais humanas e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Uma cena que acontece não num templo, não numa assembleia de milhares, não num momento de grande glória espiritual. Acontece num jardim à noite, com o chão úmido e o coração despedaçado.
Jesus estava no Getsêmani, e o que ele fez ali revela algo sobre o chamado de Deus que nenhum sermão de prosperidade jamais conseguirá explicar. Ele se prostrou. Ele orou com tanta intensidade que o suor se tornou como gotas de sangue. E ele disse ao Pai: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 26:39. Leia isso de novo com atenção. O Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, o Salvador do mundo, pediu ao Pai para que o chamado passasse, para que houvesse outro caminho, para que a copa da dor não precisasse ser bebida. Isso não é fraqueza. É a mais profunda humanidade unida à mais profunda obediência. E se o próprio Jesus, no cumprimento do maior chamado que já existiu, sentiu o peso daquele momento como algo que queria passar, quem somos nós para achar que o nosso chamado deveria ser indolor? Mas a oração de Jesus não terminou no pedido. Ela terminou na rendição. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Essa frase é o coração de todo chamado verdadeiro. Não a ausência do desejo humano, não a fingida indiferença à dor, mas a escolha consciente, deliberada e custosa de colocar a vontade de Deus acima da própria vontade, mesmo quando dói. E foi exatamente por ter bebido aquele cálice que Jesus se tornou o Salvador de toda a humanidade. O propósito mais sublime da história foi cumprido exatamente através do momento mais doloroso que qualquer ser humano já viveu. O cálice que você está segurando agora, aquele chamado que parece pesado demais, aquela obediência que custa mais do que você esperava, pode ser exatamente o que vai gerar o fruto mais precioso da sua vida. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque nas mãos de Deus, a dor se torna instrumento de redenção. Agora preciso falar sobre algo que está intimamente ligado à sensação de que o chamado é um castigo. A incompreensão das pessoas ao redor. Uma das experiências mais solitárias do chamado não é a dificuldade em si. É carregar a dificuldade sem ser compreendido. É tentar explicar para alguém o que você está vivendo e perceber que aquela pessoa simplesmente não tem referência para entender. É ouvir conselhos bem intencionados que passam completamente ao largo do que você está enfrentando. É ser julgado por decisões que você tomou em obediência e que de fora parecem simplesmente sem sentido. Davi sabe o que é isso. Enquanto ainda era um jovem pastor de ovelhas, foi ungido rei por Samuel. Mas depois da unção, não veio o palácio. Veio o campo de batalha. Veio o ciúme de Saul. Vieram anos de fuga, de gruta em gruta, de deserto em deserto. E as pessoas ao seu redor, inclusive alguns que deveriam apoiá-lo, nem sempre compreenderam o processo pelo qual ele estava passando. Mas Davi aprendeu algo que poucos aprendem: a fazer de Deus o seu principal interlocutor. Os salmos são o registro vivo dessa intimidade forjada na dificuldade. São conversas reais, cruas, às vezes angustiadas, às vezes exultantes, de um homem que aprendeu que a presença de Deus é suficiente, mesmo quando nenhuma outra presença compreende. Salmos 27:10 diz: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me recolheria. Isso não é um versículo para momentos de glória. É um versículo para momentos de abandono, para quando as pessoas que deveriam entender não entendem, para quando o chamado te isola de uma forma que nenhuma explicação humana consegue preencher. E é nesses momentos que Deus se torna mais real do que em qualquer outro, porque o chamado, em sua essência mais profunda, não é uma tarefa que você realiza para Deus. É um relacionamento que você desenvolve com Deus. E os momentos de maior dificuldade são, paradoxalmente, os momentos em que esse relacionamento tem a chance de se tornar mais profundo, mais real e mais inabalável do que jamais foi. Quando você não tem mais nada em que se apoiar a não ser a palavra e a presença de Deus, você descobre que isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo. Paulo escreveu de dentro de uma prisão. João recebeu o Apocalipse num exílio. Jeremias profetizou em meio à rejeição total. E todos eles descobriram a mesma coisa, que o lugar mais difícil pode ser o lugar de maior revelação quando o coração está voltado para Deus. 2 Coríntios 12:9
registra uma das declarações mais surpreendentes da Escritura. Depois de Paulo pedir 3 vezes que o espinho na carne fosse removido, Deus respondeu: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." O poder se aperfeiçoa na fraqueza, não apesar da fraqueza, na fraqueza. Isso significa que o lugar onde você sente que tem menos é exatamente o lugar onde o poder de Deus tem mais espaço para operar. Porque quando você está cheio de si mesmo, de suas próprias capacidades, de seus próprios recursos, há pouco espaço para o poder divino. Mas quando você chega ao fim de si mesmo, quando reconhece que não consegue por conta própria, aí Deus encontra um vaso disponível para ser preenchido com algo que transcende qualquer esforço humano. O chamado que parece castigo é muitas vezes o processo pelo qual Deus está te esvaziando de tudo aquilo que impedia que Ele te enchesse completamente. E quando esse esvaziamento termina, quando a rendição é total, quando a vontade própria finalmente cede lugar à vontade do Pai, algo acontece que não tem explicação racional. Uma paz que excede todo o entendimento, como disse Paulo em Filipenses 4:7, começa a guardar o seu coração e a sua mente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque algo dentro de você foi transformado de uma forma que as circunstâncias simplesmente não conseguem mais alcançar. Esse é o fruto mais profundo do chamado. Não o ministério visível, não o reconhecimento público, não os resultados mensuráveis, mas a transformação interior de uma alma que aprendeu, na escola do sofrimento e da obediência, que Deus é fiel, que Ele é bom, que o seu chamado, mesmo quando dói, é a coisa mais preciosa que poderia ter acontecido na sua vida. O chamado de Deus nunca foi prometido como o caminho mais fácil. Foi prometido como o caminho mais verdadeiro. E tudo o que parece castigo aos olhos humanos pode ser, nas mãos de Deus, a maior bênção que você jamais recebeu. Não desista do que Ele colocou em você. O fogo que você está atravessando não veio para te destruir, veio para te revelar. Que essa mensagem tenha chegado fundo no seu coração. Se ela tocou a sua vida, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você está sentindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. Temos muito mais pela frente e os próximos vídeos que aparecerão na tela foram feitos especialmente para você. Que Deus te abençoe e te sustente em cada passo do seu chamado. E se você sente que precisa restaurar a sua intimidade com Deus de forma profunda e consistente, o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está no link do primeiro comentário fixado. Não deixe de conferir.